Olá, turminha do 8º ano. A nossa videoaula de hoje é sobre a atividade da 10ª semana. Vou virar aqui a câmera para vocês estarem acompanhando a explicação. 10ª semana. Vocês têm que olhar aqui em relação à semana, ok? Polinômios com uma variável. O polinômio é uma expressão algébrica de 2 ou mais termos. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto exemplo do que são polinômios. Convém destacar que os expoentes da variável devem ser números naturais. Então, esses expoentes aqui, eles têm que ser números naturais. Eles não podem ser fração, por enquanto, né? Eles não podem ser fração, não pode ser números inteiros igual números positivos e negativos, tá? Por enquanto, vocês só estudam com números naturais, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Os polinômios de 2 termos são chamados de binômio. Os exemplo 1. Aqui ele é um binômio, porque ele tem 2 termos, o 7x e menos 1. Então, ele é binômio. Se ele tivesse só o 7x, ele seria um monômio, não seria um polinômio. Ele é um polinômio, aliás, ele é um binômio, que ele tem 7x e menos 1. São 2 termos. Mas ele é considerado um polinômio, tá, gente? Ele é classificado, ele é um polinômio chamado de binômio. Os expoentes de 3 termos são chamados de trinômio, igual ao exemplo 2. O exemplo 2, olha, ele tem o 8x² menos 4x mais 5. Então, ele tem 1, 2, 3 termos. Pedro, traz o ventilador para mim. O polinômio com mais de 3 termos são chamados de normas especiais. De nomes especiais. Então, vem o terceiro exemplo e o quarto exemplo. O terceiro exemplo, que tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 termos. E o quarto exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Tá? São polinômios, mas não recebe nome, o nome não tem nome específico. Só tem nomes específicos o binômio e o trinômio. Grau de um polinômio a uma variável. O grau de um polinômio é indicado pelo maior expoente de variável. Então, vocês vão prestar atenção no expoente. No expoente que está representado em cada polinômio. O maior expoente é que vai ser classificado o grau dele. Por exemplo, eu tenho 7x elevado a 4 menos 3x² mais 1. É um polinômio do 4º grau. Por quê? Porque ele tem o maior expoente, é o 4. Então, por isso que ele é do 4º grau. O exemplo B. X elevado a 3 menos 2x elevado a 5 mais 4x. É um polinômio do 5º grau, porque o maior expoente que tem aqui é o 5. Então, se é o maior expoente, então ele é do 5º grau. Em geral, os polinômios são ordenados segundo as potências decrescentes.
da variável. Exemplo, eu tenho 5x elevado ao cubo mais x elevado a 4 mais 6x menos 7x ao quadrado mais 2. Esse polinômio, ele não é ordenado, tá? Ele não é ordenado. Por quê? Porque ele não está na ordem decrescente. O que é a ordem decrescente, professora? É que é do maior para o menor, tá? Ele está aqui fora de ordem. Agora, nós vamos colocar na ordem correta. Ó, qual é o que tem a maior potência? É o x elevado a 4. X elevado à quarta potência. Mais 5x ao cubo, que é a 3, menos 7x ao quadrado, mais 6x, mais 1, mais 2. Então, aqui ele está ordenado. Ele está na ordem decrescente. O que é a ordem decrescente? É do maior para o menor. Olha aqui, ó, 4, 3, 2, 1. Quando não tem nenhum número, é porque ali existe o 1. Continuando aqui na nossa próxima, na outra folha. Quando um polinômio estiver ordenado e estiver faltando um ou mais potência, dizemos que os coeficientes desses termos são zero e o polinômio é incompleto. Por exemplo, eu tenho x elevado a 4 mais 5x mais 1. Então, esse polinômio ele é incompleto. Se eu for colocar ele na forma geral, eu tenho que completar ele com a base zero e o expoente na ordem decrescente. Por exemplo, eu tenho x elevado à quarta potência. Tá aqui, ó, x elevado à quarta potência. Mas eu não tenho 3, eu não tenho 2. Então, por isso que colocou aqui, ó, 0x elevado ao cubo elevado a 3, mais 0x elevado ao quadrado. Aí eu tenho 5x, ó, o x elevado a 1. Vou repetir aqui, mais 1. Ok? Na atividade. Primeira questão. Quais das expressões algébricas são polinômios com uma variável? Eu só quero que vocês coloquem com uma variável, tá? Por exemplo, aqui, ele é uma expressão algébrica, são polinômios com uma variável, aí vocês vão retornar lá a leitura do texto ou retornar ao início do vídeo e vão ver o que é uma expressão algébrica de polinômios com uma variável, tá? Porque aqui só é para vocês marcarem, não é para vocês responderem. Dê o grau de cada um dos polinômios. Como eu já falei, o grau de um polinômio é que vocês vão destacar o que tem a maior potência. Por exemplo, vamos ver aqui. Aqui na letra E, eu tenho 6x ao quadrado menos 4x mais 9. Qual é a maior potência? É o 2. Então, aqui vai ser o segundo grau. Aqui, qual é que tem a maior potência? Da F, é o 3. Então, vai ser o terceiro grau. E assim por diante. Como se chama um polinômio de dois termos? Como se chama o polinômio de dois termos? Foi explicado lá no início do vídeo. Aí vocês vão retornar ou a leitura do texto, vocês vão retornar e vão ver como se chama um polinômio de dois termos. E vão dar um exemplo, tá? Vão dar um exemplo. Eu prefiro que vocês coloquem um exemplo que não tenha no texto. De três termos, como é que se chama um polinômio de três termos? E deem um exemplo, ok? Então tá.
Um bom estudo para vocês, um grande abraço. Eu espero que vocês tenham entendido bem o que é um polinômio, um grau de um polinômio. É diferente do grau do monômio da aula passada, porque o grau do monômio você tem que somar os expoentes. Em relação ao grau de um polinômio, vocês vão colocar o que tem a maior potência, o maior expoente, tá? Não é potência, é expoente, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, um beijo no coração de cada um. Espero que vocês tenham uma semana de muito conhecimento. Se dediquem, gente, se dediquem. Quem vai ganhar é só vocês, tá? Um grande abraço, estou com muita saudade de trabalhar presencialmente com vocês.